Olá, meus amigos, meus irmãos, Shalom Aleichem. A paz seja convosco. Paz em qualquer situação. Quando nós nos achegamos ao Eterno, em nome do seu bendito Filho, Yeshua, o Mashiach, Jesus Cristo, nós temos paz em qualquer situação. Eles estavam no barco e ele estava dormindo na polpa do barco. A tempestade veio para fazer o barco afundar. Mas como ele estava ali, ele, ao ser convidado por eles, levantou e disse: acalma o mar. Então, tenha paz. Hoje eu estou aqui recebendo o Anderson, um empresário bem-sucedido da nossa querida cidade de Santa Luzia, aqui, uma cidade que faz parte da Grande Belo Horizonte, uma cidade centenária, uma cidade de mais de 300 anos de idade, de fundação. A cidade tem uma história linda e lá tem também um homem que tem uma história maravilhosa, é o Anderson. Muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Que bom te receber aqui, meu jovem. Jovem, né? Um jovem vitorioso. Estava lendo a sua história, vendo o que aconteceu com você desde a sua infância. Sim. É uma história linda a sua história. Por isso é muito prazeroso para mim recebê-lo aqui. Você que é um empresário bem sucedido na cidade, cuida da área de segurança, né? Sim. E aí, vamos falar de o Anderson. Então, pastor, o Anderson Lima, né? Hoje aos 30 anos de idade, mas com muitas conquistas, com muitos trabalhos. 30 anos de idade. 30 anos de idade. Tanta vitória, maravilha. Mas há 16 anos atrás, a conversa era outra. Eu catava papel, vendia doce no sinal. Isso é 16 anos atrás? Então, com 14 anos. Você tá com 30. Então, aos 14 anos, você catava papel? Vendia doce no sinal. Vendia doce no sinal. E um pouco antes, logo que eu nasci com hidrocefalia... Você falou isso comigo. Você nasceu com hidrocefalia. Isso. Define pra gente aí, a gente sabe o que é, mas para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, o que é hidrocefalia? Eu nasci com líquido na cabeça, né? Eu tive que fazer diversas drenagens. Minha mãe, no período de gestação, ela carregava areia no córrego e fumava muito. Com isso, o líquido, a nicotina, ela foi toda para o cérebro, para a cabeça, né? Teve formação de líquido e eu tive que fazer diversas drenagens. Opa, esse negócio que você falou é muito interessante. Quer dizer que as mulheres grávidas que estão fumando precisam ficar atentas. É melhor deixar de fumar, então, né? É melhor deixar de fumar. Aí sua mãe fumava e também... Tirava areia no córrego, né? A friagem, né? Aí afetou você lá no ventre? Isso afetou e começou a armazenar líquido na minha cabeça. Nasceu com hidrocefalia? Nasci com hidrocefalia. E aí o que os médicos disseram? Eu nasci para dar errado. O médico sentenciou em todo momento a minha morte, que dentro estipulava-se diversas vezes... Essa frase aí, eu nasci para dar errado, foi o que disseram? Eu nasci para dar errado. Eles predataram muitas vezes a minha morte. Meu Deus. Mas Deus fez dar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, da infância até os 14 anos, o que aconteceu aí? A minha família era uma família de raiz bem pobre, bem humilde. Minha mãe foi doméstica, né? Mulher solteira, né? Uma mãe, ela foi pai e mãe, com muita dificuldade de criar os filhos, trabalhando aí sol a sol. E com isso nós tivemos a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo. Precisava ajudar a mãe dentro de casa, precisava fazer as coisas acontecerem. E aí eu comecei aos 7 anos de idade, eu já trabalhava empurrando o carrinho de papel. Com 7 anos de idade já trabalhava? 7 anos de idade. Eu empurrava carrinho de verdura lá no Ceasa, na Pedra, né? A gente ia Sim, eu conheço a Pedra. Catava verdura lá, né? A gente vigiava carro em troca de um trocado, em troca de alguma coisa. Então, você agora com 14 anos ainda estava vendendo pastel e vendia doce e catava papel na rua. E catava papel. Então estou aqui na frente de um homem, um empresário que foi um catador de papel na rua, nasceu numa pobreza, nasceu com hidrocefalia e então? Nasceu para dar errado. Nasceu para dar errado, mas deu certo. Deu certo. Como é que você entrou? Você hoje tem uma empresa
e cuida de segurança, uma empresa grande, Empresa do seja mercado Deus. de escolta armada, hoje é necessário uma regulamentação da Polícia Federal, né, dos órgãos governamentais aí, para que essa atividade ela prossiga regularmente. E hoje nós possuímos todas as regulamentações pertinentes à atividade. É a única empresa de Santa Luzia neste ramo autorizada pela Polícia Federal, né? Sou um jovem empresário nesse ramo. Estava vendo as fotos da frota de Sim, veículos, né? nós temos hoje uma frota com diversos veículos, mais de 40 veículos, todos no ramo de escolta armada, né? Nós estamos atuando em todo o território nacional. Pela legislação, nós podemos, partindo de Minas Gerais, ir para qualquer estado nas divisas das Isso fronteiras. é muito importante, o Anderson, porque é a sua história. É aquilo que você falou, os médicos disseram, esse aqui não tem jeito. E então a família vai dar tudo errado com ele. Marcaram a data para morrer. Mas o Deus Todo-Poderoso olhou para você e falou assim, não, você é um vitorioso. A gente tem que crer nestas coisas maravilhosas. Eu costumo pregar, eu prego, chamo o povo para tomar posição com Deus, para levar Deus a sério, mas também sou um pregador que ensino que a vitória vem se a gente crer. Como foi que você, nessa caminhada, que se tornou um homem vitorioso, sim. Agora, como é que Deus entrou nessa história? Pastor Aquim, tudo que eu vivo hoje é colheita, é resultado de milagre. Os últimos 4 anos têm sido anos de colheita. Mas isso só aconteceu a partir do momento que eu entreguei minha vida verdadeiramente para Deus. Você teve um encontro com o Senhor. Eu vivi uma fase de servir a Deus pela metade, servir a Deus até na metade do caminho. E a outra metade eu queria viver os desejos do homem, viver os desejos do pecado, viver a vontade da carne. E o resultado disso foi quebrar a cara. Eu fiquei devendo no mercado mais de 700 mil reais. Isso quando? Há quantos anos? Isso há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás? Há 4 anos atrás. Foi quando era um momento da minha vida que eu queria viver para Deus e para o mundo. Portanto, teve momentos... Não estava levando Deus a sério? Não levava Deus a sério. Teve momentos em que eu queria expor mais os desejos do meu coração. O nosso coração ele é falho. Ele propõe para a gente diversas mesas, diversos banquetes que está longe daquilo que Deus quer para a gente. Exatamente. Aí vamos por causa do nosso tempo, nós temos que colocar isso com muita precisão. Então vamos ter que dizer o seguinte, vamos ter que encontrar um meio aqui para esse povo entender o que foi que aconteceu com o Anderson há 4 anos atrás. O Anderson teve um encontro verdadeiramente com Deus. Eu sei que você congrega numa igreja em Santa Luzia, igreja que inclusive é fundada por um grande amigo nosso, já está com o Senhor, pastor Jaime Pinheiros, da igreja pentecostal... Avivamento Pentecostal da Bíblia. Avivamento Pentecostal da Bíblia. Isso. Mas eu estou citando o nome da igreja porque a gente não tem esse problema aqui não. Tem problema de citar o nome da igreja. Eu sou da igreja Me Aviva, em Floramar, a nossa sede, mas aqui a gente quer glorificar o nome de Deus. Verdade. Então eu louvo a Deus por essa igreja ter te acolhido. Como é que foi o seu encontro? Então, certo dia eu estava descendo para o monte e eu tinha um desejo de suicídio muito grande. Tinha um desejo de suicídio, eu vim para o monte do Floramar e descendo, passando por tantos problemas, por tanta dificuldade, devendo tudo, a única coisa que eu ouvia era, olha, o melhor jeito de resolver o seu problema é dando cabo da tua vida. E aquilo eu descia com meu carro acelerado, disposto a bater no muro, e eu ouvi uma voz, vai lá para o Monte Tupi. Cheguei lá, eu comecei a falar com Deus com muita audácia. Oh Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? E aí surgiu uma pessoa nesse momento que eu não poderia contemplar essa pessoa, e só estava eu e essa pessoa no monte, e ela começou a falar da minha intimidade como homem e da minha intimidade com Deus. E aí eu pude fazer uma breve reflexão, cheguei até a igreja em qual eu congregava,
qual eu congrego hoje, Avivamento Pentecostal da Bíblia, procurei o pastor Jorge, este homem me acolheu como um filho. Maravilha. Um abraço, pastor Jorge. Portanto, pastor Jorge, em alguns momentos, ele me pegava pelas mãos assim e falava assim, olha, varão, vamos orar. E eu falava, pastor, eu não quero orar, eu não aguento mais orar. Eu estou passando por uma situação muito difícil que eu não consigo mais orar. Tudo isso há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. Mas acelerando por causa do nosso tempo, então você caminhando com Deus, o que aconteceu com os 700 mil de dívida, etc? Vai lá. Deus, ele abriu as portas a partir do momento que eu decidi semear em terra fértil, entregar minha vida verdadeiramente, fazer com que o Senhor fosse o Senhor da minha vida e que minhas coisas passassem a ser o plano de Deus, passasse a viver na minha vida o plano de Deus, as coisas começaram a dar certo, as portas começaram a abrir, portas que se haviam se fechado começaram a abrir. Então, você é um homem qualificado para dizer que se a gente se arrepender, se a gente se entregar ao Senhor, se a gente dar a vida mesmo para Deus, tomar uma atitude e andar com Deus para valer, a coisa muda, né? Não tenha dúvida. Então eu quero te pedir uma coisa. Tem muita gente precisando de ouvir isso. Eu gostaria que você, em poucos segundos, uns 30 segundos, olhando para aquela câmera, dissesse para as pessoas que estão nos vendo o que eles precisam fazer. Entregue sua vida verdadeiramente para Deus. Comece a viver para Deus, comece a desejar somente Deus, porque nós buscamos viver o nosso desejo, nós quebramos a cara. Deus, ele está conosco todos os momentos da nossa vida, quando nós vivemos para Deus e caminhamos com Deus. A partir do momento que decidimos viver sozinho, a nossa vida, a nossa consequência, os pesos são muito grandes e nós não damos conta sem a graça de Deus, somente com Deus. E Deus, ele nos tira de uma posição de vergonha para nos colocar em posição de vitória. E é isso que ele tem feito com a minha vida. Que bom, que maravilha, Anderson. Fico muito feliz com a sua presença, te agradeço. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Jesus Cristo maravilhoso, pelo que ele tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que o seu testemunho vai fazer muitas dessas pessoas que estão nos vendo ter também o seu encontro com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Olha, muito obrigado, que Deus o abençoe e está convidado a voltar aqui. Amém? Graças a Deus Deus. abençoe você abundantemente. Amém. Meus amigos, estamos terminando este bloco, mas você não pode ir embora, né? Fique aí nessa poltrona, porque eu vou voltar. Eu tenho uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Venho trazer uma mensagem do Senhor. Me aguarde. Voltei com muito amor a esta palavra e com muita vontade de transmitir a você o que é o desejo do coração de Deus. Como eu tenho dito, eu sei que pregar aquilo que as pessoas querem ouvir dá mais ibope, né? Dá mais aplauso. As pessoas gostam de ouvir só assim: olha, você vai prosperar, você vai melhorar, Deus tem 30 mil promessas na Bíblia, basta você fazer isto, mais isto, e Deus vai te dar tudo o que você quer. Mas imagina que se todos os pregadores falassem só isto. Imagina que um pregador falasse apenas isto. Imagina que a Bíblia fosse repleta só dessas coisas. Nós não saberíamos que não podia matar, que não podia roubar, que não podia adulterar, que não podia ser maldizente, que não podia ter lashon hará, quer dizer, língua malvada, não podia praticar os pecados que ela condena. Então, os profetas, eles não limitavam apenas em falar que o povo podia ser abençoado. É claro que eu oro pelos enfermos, que eu expulso os demônios em nome de Yeshua HaMashiach. É claro que eu oro para Jesus curar. É claro que eu oro para as pessoas prosperarem. É claro que eu creio que é o Eterno que nos dá tudo o que nós precisamos. É claro que eu sei que a gente tem que ensinar o povo a crer na Bíblia e tomar posse das promessas. Mas também precisa chamar atenção para as verdades com respeito a uma vida
de pureza, de santidade, de humildade e de temor do Senhor. E muito mais agora, meus irmãos, meus amigos, nesse tempo de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta coisa errada, neste tempo em que o mundo para de elogiar o que é honesto, o que é bom, o que estrutura a família, e elogia e enaltece aquilo que nós tínhamos vergonha há uns anos atrás. As práticas dos homens hoje são coisas que antes as pessoas tinham total pavor delas. E estas coisas é como um barulho nos seus ouvidos, como algo que vem para te perturbar. Se você tem a sensibilidade de Deus, você vai ouvir isso como um barulho que te atrapalha. Mas você estará focado em Deus, focado na palavra de Deus, focado nas coisas de Deus e estará combatendo o mal. Nós estamos falando de Ezequiel. Ezequiel, aquele homem que estava lá na cidade da Babilônia, mas seu coração estava em Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas sua alma, seu sentimento espiritual estava no templo de Deus. Então ele vê. No capítulo 9 de Ezequiel, ele diz: então me gritou aos ouvidos com grande voz, é na visão. Quando ele tem aquela visão, que ele vai no capítulo 8, né? Porque a Bíblia é dividida em capítulo e versículo, mas antes não era. Você lê no hebraico direto, né? Então, vai narrando os fatos. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes dessa cidade, cada um com as suas armas destruidoras nas suas mãos. Ouçam bem, amigos. Imagina você ouvir Deus dizendo isso. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho. Agora aparece um homem vestido de linho. Quando você pega no livro de Apocalipse, você vê que a vestidura de linho está falando de atos de justiça de Deus em nossas vidas. Aqui, então, esse homem vestido de linho, o que ele acontece? Ele tem um tinteiro na sua mão. Ele tem um tinteiro de escrivão. Ele tem uma caneta de escrivão. Um tinteiro algo para escrever. Uma caneta. Com aquilo ele pode escrever. Ele tem algo como um pincel atômico para ele escrever. E qual que é a ordem? E a ordem é esta: vai e marca dentro de Jerusalém. Marca dentro de Jerusalém aqueles que me temem, aqueles que suspiram por minha vida, por minha obra, aqueles que têm uma paixão pela minha obra. Marca-os na testa, põe neles um sinal, marca, para que eles não sejam destruídos. No livro de Apocalipse fala também fala da marca da besta, mas fala da marca dos filhos de Deus, para não padecerem. Os fiéis dentro de Jerusalém, Deus mostra que lá em Jerusalém, a liderança tinha corrompido diante de Deus. O rei de Jerusalém tinha cometido coisas horríveis. Os líderes, os príncipes de Jerusalém, os sacerdotes em Jerusalém, todos haviam se corrompido. Haviam deixado de andar nos caminhos do Senhor. Mas lá em Jerusalém tinha alguém que temia o Senhor. Tinha alguém que andava na presença de Deus. E a estes, Deus manda marcar. Porque na hora que viesse o mal, quando os inimigos chegassem em Jerusalém, então o Eterno pouparia aqueles que andam nos seus caminhos. Mas notem isso. Quando chegou a destruição de Jerusalém, não foram os nobres, os ricos, os intelectuais, os que estavam vivendo em
maravilha, cheio de dinheiro em Jerusalém que foram poupados. Não! Quando Jerusalém foi atacada e destruída, eles levaram presos todos os ricos, todos os nobres, e deixou o povo pobre. Claro que alguns de família nobre foram poupados, mas famílias, eles eram de família nobre, mas eram humildes na presença de Deus. Posso citar o profeta Jeremias, que era um homem da família sacerdotal, que era um homem que era um profeta de Deus, que falava com o rei, mas ele foi preso por causa disso. Os príncipes prenderam Jeremias. Ezequiel estava na Babilônia, Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias foi preso, apanhou, jogaram-no num calabouço porque ele denunciava o pecado. Olha, meu amigo, olha, meu irmão, não tenha medo de denunciar o pecado. Diga não ao pecado. Não concorde com o pecado. Não se entregue ao pecado. Nem tenha medo de dizer a verdade. Claro, você precisa ter o respeito, mas tem hora que você tem que ser como João Batista, que teve a coragem de chegar para o rei Herodes assim: olha, rei Herodes, você não pode estar casado com a mulher do seu irmão. Você não pode fazer isso, rei. E o rei ficou nervoso e mandou prender João Batista. E até depois decapitaram-no, cortaram o seu pescoço. Mas ele continuou. Mas este João Batista, que teve o seu pescoço cortado, e Yeshua, o bendito, o maravilhoso, nosso Salvador, que deu a vida por nós na cruz, ele disse sobre João Batista que entre os nascidos de mulher não há nenhum profeta maior que João Batista. Oh, tenha coragem de dizer não ao pecado. Olha, é melhor você perder alguma coisa, deixar de ser aplaudido e ser tido a cuidado com fulano. E aí você fica com dificuldade, pastor. Às vezes você não é muito aplaudido, até não consegue assim muita gente, né? Por causa da verdade, por causa da palavra. Mas creiamos nisso, a recompensa virá. O Eterno nos dará recompensa. Ele vai abençoar os fiéis. Voltemos para a palavra. Tenhamos coragem de dizer não. Tenhamos coragem de dizer que chega de estar fazendo da casa de Deus uma casa de ladrões e salteadores. Oh, meu Deus, é tempo de pensar nisto. É tempo de pensar que o Senhor está muito triste. Triste a quem? Claro. Não mora tristeza no coração dele. É uma forma da gente dizer o sentimento dele. Ele não é como homem, mas ele sente muito. Ele disse: eu sou sofredor. Está escrito, Deus é sofredor. Por quê? Porque eu sou neto de pregador. Eu sei o que aconteceu com a igreja. Tenho 65 anos de idade. Prego desde a minha infância. Com 14 anos já era pregador. E desde pequenino já estava lá na casa de Deus. E veja o que aconteceu. Foram perdendo o temor. Eu insisto em dizer que é hora dos homens de Deus parar para pensar. Parar para pensar o que estão fazendo com os dons espirituais. Porque o poder de Deus está na terra. Alguém pagou um preço por isso. Ao longo de anos, homens e mulheres de Deus oraram, choraram. Os montes são testemunhas disso, as montanhas. Se fosse poder colher as lágrimas que mulheres e homens ao longo desses anos choraram nas montanhas para acontecer o que está acontecendo agora, nós encheríamos baldes e baldes de lágrimas. Noites e noites de homens e mulheres santas que passavam noites orando no seu quarto e também subiam no monte chorando. Deus manda um despertamento, e Deus mandou. E agora? Há uma unção neste país. As pessoas vão pregar o evangelho. E quando prega, Deus faz milagres. Deus faz não é porque o camarada é bom, né? Deus faz porque a unção está sobre nós. Mas o que estamos fazendo com isto? Ai, meu Deus, inventamos um tanto de coisa para atrair a multidão. Mas chegou a hora. E aquilo que Deus falou que estava acontecendo em Jerusalém está acontecendo no rebanho do Senhor. Mas também o que Deus disse que acontecia em Jerusalém e aconteceu, olha, o juízo está chegando.
Não brinquem. Não brinquemos. O juízo está chegando. O juízo, o julgamento de Deus, não vai pegar só os ímpios que fazem coisas erradas em outros contextos, como político, como comercial, não. Podem ter certeza. A Bíblia diz que o julgamento que começa pela casa do Senhor, pelo santuário. Homens santos de Deus, mulheres de Deus, é tempo de temer ao Senhor. É tempo de parar para pensar o que estamos fazendo com este santo evangelho. Vamos orar. Pai querido, Deus de meus pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus, Ave Yeshua, Deus Pai de Yeshua HaMashiach, bendito seja teu nome pela tua palavra. Rogo que o teu Espírito venha neste momento, pegar essas palavras que acabei de dizer com temor e tremor. Se fosse eu mesmo escolher este tipo de pregação, não escolheria. Mas tu é quem dá a ordem, temos que falar a tua palavra. Aplique estas palavras no coração de todos nós, para que voltemos para ti com temor e tremor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E sejam todos abençoados, e sejam curados, e sejam tocados pelo poder de Deus. Em nome de Yeshua, o Santo Filho do Eterno. E até o nosso próximo programa.